Eu não sei você, mas eu leio sobre esses valentes de Davi, e se você continuar a leitura do capítulo 23, nós só destacamos os três principais valentes de Davi, mas Davi tinha um agrupamento de elite, de homens que eram fora do comum, homens que eram extraordinários, mas era um grupo assim de 30 a 37 homens, do exército do rei Davi, homens que faziam coisas extraordinárias, mas esses três homens, eles se destacavam. E nós podemos ler o que eles fizeram, como que sozinhos se colocaram numa posição de enfrentar o inimigo, de vencer o inimigo, como fala ali, por exemplo, de Josebe-Basebete, que com a sua lança ele venceu, ele matou de uma só vez 800 homens. Você consegue imaginar, amado? Agora, você precisa também, deixa eu falar algo para você, por exemplo. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, Sansão. E nós sabemos que Sansão tinha uma força extraordinária. E eu fui criado na igreja, nasci num lar cristão, fui criado na escola bíblica dominical, vindo para os cultos infantil. E eu fui crescendo na igreja com uma imagem que foi construída de Sansão, um homem muito musculoso, muito fortão. Fosse numa linguagem moderna, Sansão ele é representado como maromba. Mas na verdade, irmãos, Sansão ele era um homem fisicamente falando comum. Ele não era fortão. E por que eu sei disso? Porque os filisteus, eles queriam descobrir a força de Sansão. E eles armaram uma situação para que Dalila fosse manipulando Sansão para descobrir o segredo da força. Por quê? Queriam descobrir o segredo da força de Sansão. Porque olhando para Sansão, não dava para saber como que um cara desse é tão forte assim. Quem está entendendo aqui? Por quê? Porque Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque não é na sua força, o Senhor está dizendo aqui, não é na força do seu braço, não é naquilo que você pode fazer, mas é na sua confiança no Senhor, é pelo poder de Deus. Me dá um pouco mais de retorno. Eu acredito que esses valentes de Davi, ainda que fossem homens, até que fisicamente fossem fortes e tivessem habilidade com armas do seu tempo, mas há de concordar comigo, irmãos, que essa história de um homem matar 800 parece até aqueles filmes do Rambo, que todo mundo atira no Rambo, ninguém consegue pegar ele, mas quando ele começa a atirar, mas agora se está escrito na Bíblia, é porque de fato isso aqui aconteceu. Esses homens fizeram estas coisas grandiosas. E logicamente nós nos perguntamos, como é que eles foram capazes, como é que Eleazar, ele foi, como a Bíblia diz aqui, que ele levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Como que Samar, sozinho, ele defendeu um campo, um terreno, matou os filisteus. Qual que é o segredo para vitórias tão grandes? Porque, amado, eu creio que esses três homens, ouça isso, eu creio que esses três homens, eles tipificam os cristãos da nova aliança. Eu creio que hoje, pelo poder do Espírito Santo,
nós podemos e devemos fazer coisas extraordinárias. Coisas que até humanamente falando pode ser considerado impossível, mas porque o poder de Deus está operando na tua vida, você pode fazer. Então qual deve ser, ou qual foi, ou qual será o segredo para vitórias tão grandes, tão sobrenaturais, tão incomuns? Vamos lá, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiramente, esses homens foram treinados por Davi. Nós já começamos aqui, irmãos, se a gente quer ter vitórias tão grandes, pega esse princípio, nós temos que ter tempo de treinamento. O Espírito Santo quer nos treinar. Diga bem forte, o Espírito Santo, não, eu disse para dizer bem forte, diga, o Espírito Santo, Ele quer me treinar. Então o Espírito Santo quer treinar você na palavra. O Espírito Santo quer treinar você na oração. O Espírito Santo quer treinar você no uso da sua fé. O Espírito Santo, Ele quer treinar você nas armas espirituais. Irmão, o Espírito Santo, Ele quer treinar você. Ele quer me treinar, Ele quer nos treinar. Porque no treinamento do Espírito Santo que a habilidade para fazer coisas grandes são desenvolvidas. Esses homens fizeram coisas grandes, mas tiveram um tempo de treinamento. Deus tem um tempo de treinamento para mim e para você. Antes de grandes realizações, nós temos que nos submeter ao nosso treinador, o Espírito Santo. Ele quer nos treinar na palavra. Ele quer nos treinar na oração. Vamos lá, Ele quer nos treinar no jejum. Ele quer nos treinar no uso da nossa fé. Ele quer nos treinar com as armas espirituais. Você não vai ficar bom, você não será habilidoso ou habilidosa se o Espírito Santo não treinar você. Nós temos que treinar, 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 até ficar habilidoso. Ouça isso, leva tempo ser bom em alguma coisa. Leva tempo. Olha aí para alguém e fala assim, leva tempo ser bom em alguma coisa. Vamos. Leva tempo. Pega aí os melhores profissionais da área. Veja quanto tempo eles estão para serem bons no que fazem. Pega um atleta, campeão, de alto nível, alto desempenho. Quanto tempo, quantas horas de treinamento para ser bom naquilo que faz. Aquele campeão, se eu pronunciar errado, me desculpe, o Usain Bolt. 10 segundos para um campeão. Vai ver o treinamento dele. Anos de treinamento para conseguir fazer uma proeza de 10 segundos. Sabe, amado, nós precisamos entender que como valente... Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Tem algum valente de Deus aqui nessa noite? Como valentes de Deus, o Espírito Santo quer nos treinar para a gente ter vitória. O Espírito Santo quer nos treinar. Aqueles homens foram treinados por Davi. Eu e você somos treinados pelo Espírito Santo. Nessa noite aqui, com essa palavra, sabe o que é isso? O Espírito Santo treinando eu e você. Então grave isso. Esse é o primeiro princípio. O que esses homens eram? Eles eram especiais. Eu não sei você, mas se eu tivesse vivo naquele tempo, eu queria ter sido treinado por Davi. Davi ensinou eles a arte de usar a lança, de usar uma espada, de usar pedra, funda, de derrubar gigantes, como matar leão e urso. Agora, além de ser treinado nisso, ouça isso.
Davi treinou esses homens em outra área. Porque Davi tinha uma revelação da aliança. Repita para isso gravar na sua mente. Diga, Davi tinha revelação da aliança. Você sabe que no Antigo Testamento, Deus começou um relacionamento de aliança com Abraão, e através de Abraão formou o povo de Israel. Davi, ele era do povo de Israel, então ele também estava debaixo dessa aliança, e porque ele tinha a revelação dessa aliança, ele sabia que Deus estava com ele, e ele sabia que ele podia fazer coisas extraordinárias. Quando nós lemos, deixa eu mostrar isso para você, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 26, quando Davi foi enfrentar Golias. Olha só o que a Bíblia diz. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Agora preste atenção nessa parte final do versículo. Só essa parte final, as duas últimas linhas, eu queria que toda a igreja lesse bem forte comigo. 1, 2, 3 e já. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora perceba aqui a revelação que Davi tinha de aliança. Davi se refere a Golias. Davi se refere a Golias, e só uma curiosidade, leia depois o texto na sua casa, aqui não dá tempo. Davi nunca se referiu a Golias como gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante, eram os outros que chamavam. Ele chamava lá: o que será dado ao homem que matar esse filisteu? É um filisteu qualquer. Agora ele chama esse filisteu, nessa parte final, quem é esse filisteu incircunciso? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque quando Davi chama Golias de filisteu incircunciso, ele está fazendo uma referência da aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, e Davi, por ser descendente de Abraão, por ser do povo de Israel, ele estava debaixo dessa aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus estabeleceu o sinal da circuncisão. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 11. Olha só o que Deus estabeleceu. Então Deus está fazendo uma aliança com Abraão. E não somente com Abraão, mas está fazendo aliança também com os descendentes de Abraão. Aquela aliança, através dessa aliança, Deus estaria formando o povo de Israel, que lá na frente nasceria Jesus. Então Israel é o povo da aliança, e deixa eu dizer algo para vocês: Israel ainda é o povo da aliança, e o Senhor ainda tem promessas para aquele lugar, para aquele povo. Mas voltando, então Deus dá essa direção para Abraão. Olha só qual foi a direção: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de, vamos forte, sinal de, agora veja essa aliança entre mim, Deus, e vocês. Então aqui a aliança foi estabelecida. A aliança foi estabelecida. Então Davi, ele era um descendente de Abraão,
ele era do povo de Israel, ele tinha o sinal da aliança, ele estava aliançado com Deus. Então quando ele tinha esse entendimento, essa consciência de que debaixo dessa aliança, Davi e os seus valentes, eles sabiam disso. Davi aprendeu primeiro, mas quem se associou a Davi também aprendeu. O que Davi aprendeu? Eu tenho aliança com Deus, Deus é comigo, nada, ninguém, força nenhuma pode me vencer, eu estou aliançado com Deus, Deus tem uma aliança comigo. Meu irmão, levante as suas mãos, creia e receba isso na tua vida, através do sangue de Jesus. Deus fez uma aliança com você, nada, ninguém, força nenhuma, demônio nenhum, inferno nenhum pode prevalecer na sua vida. Então, debaixo dessa aliança, da antiga aliança, Davi e os seus valentes eles tinham essa consciência, eles tinham essa revelação. Não tinha gigante, não tinha filisteu, não tinha, meu irmão, meu irmão, você imagina o que é sozinho você enfrentar um exército de 800 homens? Meu Deus do céu. Eles sabiam, nada, ninguém, força alguma poderia vencê-los. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Se você carrega dentro de você essa revelação de que Deus ele tem uma aliança com você, se você crê nisso não só como uma teoria, mas como algo que é verdade na tua vida, então saiba disso, nada, ninguém, força nenhuma, nada pode vencer você, nada pode parar você, nada pode derrotar você. Problema, gigante, ameaça, circunstância, nada tem o poder de parar os valentes de Deus. Diga bem forte assim: nada, ninguém, força alguma pode vencer os valentes de Deus. Agora, só para eu saber, tem algum valente de Deus aqui? Diga amém bem forte. Agora, Davi, ele cresceu em Deus com essa consciência. Ele sabia que por causa da aliança, ele podia vencer leão. Ele sabia que por causa da aliança, ele podia vencer o urso. E como ele foi treinado pelo Espírito, quando chegou na hora de enfrentar o maior desafio da sua vida, ele já estava treinado, ele tinha revelação, ele sabia usar as armas da fé, ele sabia como se comportar naquela situação. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, deixa o Espírito Santo treinar você. Olha só o que diz ali, Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Davi, olha só, Davi conhecia essa passagem. Essa passagem já estava escrita nos dias de Davi. Ele sabia que isso aí era para as pessoas que guardavam aliança. Vamos ler juntos? Bem forte, bem bonito, bem avivado. Se você crê, você vai ler com força, recebendo na sua vida. 1, 2, 3 e já. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. Davi conhecia essa passagem.
Davi sabia que diante de gigante, diante de leão, de urso, ele tinha essa promessa, que aqueles que se levantarem contra ele, seriam derrotados na presença dele. Ou seja, Deus está comigo, o Senhor é a minha força, eu não temerei, eu não vou retroceder diante de perigo, diante de ameaças, porque eu sei da aliança que Deus tem comigo. Quando esses homens se juntam a Davi, quando esses homens se unem a Davi, Davi treina esses homens com entendimento e revelação de aliança. Eles sabiam que porque eles eram descendência de Abraão, eles tinham o sinal da aliança, que no Antigo Testamento era a circuncisão. Eles sabiam, meu irmão, eles sabiam que naquele momento em que o perigo se levantava, eles tinham esse texto na mente deles: o Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra nós sejam derrotados na minha presença. Sabiam disso? Então, por causa desse entendimento, por causa dessa revelação, é que eles enfrentam os inimigos, eles enfrentam os desafios, as barreiras, os obstáculos, com fé e ousadia. Olha só como é que Davi faz isso, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao... Vamos lá, Davi disse para quem? Com quem que Davi está falando? Ele está falando com o inimigo, ele está falando com a circunstância, ele está falando com a ameaça. Ele está falando com aquilo que se levantou contra ele. Meu irmão, em nome de Jesus, pega essa chave espiritual, aprenda a falar com aquilo que está ameaçando você. Davi disse, não foi, ouça isso, não foi Deus quem disse algo para o filisteu, foi Davi. Vamos ver o que Davi diz. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você. Eu, porém, vou contra você. Veja que ele não fala, Deus vai contra você. Ele falou, quem vai contra você sou eu. Deus está comigo, mas quem vai contra você sou eu. Meu irmão, quando você tem a consciência que Deus está com você, você vai contra aquilo que se levantou na tua vida. Eu vou contra você. Eu tenho uma aliança com Deus. Deus me prometeu que os meus inimigos serão derrotados na minha presença. Debaixo dessa promessa, debaixo dessa aliança, eu me levanto aqui neste lugar e eu vou contra você agora. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Agora interessante, Golias não estava afrontando diretamente a Deus. Você lê o texto, ele não estava desafiando Deus para lutar com ele. Ele estava afrontando o exército de Israel. Mas é que está o problema. Ele desafiou o povo que tem aliança com Deus. Quando o inimigo desafia aqueles que têm aliança com aliança com Deus, do ponto de vista de Deus, o que ameaça você está querendo afrontar Deus. Então você tem que se levantar e dizer, ei, quem você está pensando que é para afrontar alguém que tem aliança com Deus? É essa consciência de aliança que eles tinham.
Olha só o que Davi continua falando no versículo 46. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Meu irmão, deixa eu dizer algo. As pessoas sabem que existe um Deus vivo, poderoso. As pessoas sabem que tem um Deus na sua vida, pelas vitórias que esse Deus faz na sua vida. Eu tenho dito isso. Deixa eu falar. Quantos de vocês acreditam que essa narrativa bíblica é literal, realmente aconteceu? Deixa eu ver aqui, diga amém. Ok. Irmão, não adianta. Vou repetir. Não adianta. Terceira vez. Não adianta. Você está aqui no culto, acreditando, você, pastor, eu acredito, realmente, Davi derrubou Golias com uma pedra. Não adianta você acreditar nisso, num Deus tão grande, num Deus tão poderoso, num Deus de milagre, num Deus de... e a sua vida ser tão pequena. Não adianta. Se esse Deus que a gente está aqui adorando, cultuando aqui nessa noite, você poderia estar fazendo tantas outras coisas hoje. E você está aqui, você não veio aqui para me ver, você veio aqui para adorar a Deus. Meu irmão, se esse Deus é tão grande, é tão poderoso, se Ele é capaz de fazer coisas tão poderosas, meu irmão, em nome de Jesus, a sua vida tem que mudar. Algo extraordinário tem que acontecer, um milagre tem que acontecer, a resposta tem que chegar, o poder de Deus vai se manifestar. Não aceite ter uma vida tão pequena, medíocre, com um Deus tão grande. Eu não aceito. Eu não aceito um Deus de milagres e na minha vida não tem milagre. Um Deus de sobrenatural e na minha vida não tem sobrenatural. Um Deus de provisão, que proveu milagrosamente o povo de Israel no deserto, e a minha geladeira está vazia. Quem está entendendo isso aqui? A fé é assim, gente. A fé é assim, Deus, se isso aqui é verdade, eu quero ver, a minha vida vai ter que mudar. Ah, pastor, mas Deus é que sabe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Foi assim que Davi venceu? Ele estava lá diante do Golias, se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Foi assim, gente? Não. Quando Davi, imagina Davi de frente do leão. Vocês viram esses dias atrás aí? Aquele vídeo do pastor que estava orando no monte? A onça apareceu do lado? Atrás dele? Quem viu esse vídeo aí? É porque o vídeo não era com o meu sogro. Se fosse meu sogro, ele tirava o facão, fazia até a barba da onça. Dizendo meu sogro, um dia ele falou para mim isso, que ele faz o bigode da onça. Vou negar nada, ué? Você imagina, irmãos. Mas naquele momento, a consciência de aliança faz com que Davi se levante e enfrente aquele leão, enfrente aquele urso, da mesma forma como ele enfrentou Golias e venceu. Irmão, em nome de Jesus, nessa noite, eu não sei, você pode ter entrado aqui desanimado, desesperado, você entrou aqui atrás de uma, eu sei que Deus trouxe pessoas aqui nessa noite atrás de uma resposta. Deus está respondendo você pela palavra. Em nome de Jesus, você tem uma aliança com Deus. Deus está em você, o Espírito Santo está em você, as promessas de Deus são suas, o Espírito Santo está dentro de você, o nome de Jesus te pertence, o sangue de Jesus te pertence. Meu irmão, tem anjos do Senhor acampados ao seu redor. Em nome de Jesus, levante nessa noite com a sua fé, levante nesta noite como um campeão e enfrente isso com ousadia, com coragem. Deus é com
você vai vencer. Você é o campeão, você é valente de Deus. Nós hoje, ouça isso, nós temos a Bíblia para ler os grandes feitos desses homens. Mas deixa eu dizer algo para você. Não precisa abrir não, só ouça. Em Apocalipse, eu disse aonde? Em Apocalipse, fala que foram abertos os livros, e foi aberto também o livro da vida, onde está o nome daqueles que são salvos. Então, o que são os livros? São os registros daquilo que eu e você estamos fazendo aqui na terra pela fé. Os nossos atos de fé, a bravura da nossa fé, os feitos grandiosos, miraculosos que estamos fazendo aqui na terra pela fé, está sendo registrado lá na glória. Há um registro eterno da nossa fé. Então, ele enfrenta, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará a você. Diga bem forte assim. Hoje mesmo o Senhor entregará a você nas minhas mãos. Meu irmão, creia, Deus trouxe você aqui hoje para entregar a bênção, a vitória nas suas mãos, entregar uma resposta nas suas mãos. Você orou, você pediu, você está buscando e Deus está respondendo. Se levante. Não fique amedrontado, ameaçado. Eu sei, amados, que no primeiro momento, quando a notícia chega, vem aquele sentimento de medo. Eu entendo isso, nós somos humanos, mas lembre-se disso, tem uma aliança. Deus está com você. E ele continua dizendo: hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga bem forte assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga forte: e toda a terra saberá que há Deus na minha vida. Pelaquilo que a vitória que Deus vai dar, todos vão saber, ele ou ela não poderia fazer isso na força do braço. Foi Deus com ele, foi Deus com ela. A glória de Deus. Versículo 47. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. Meu irmão, o Senhor salva. Agora, quando fala salvação, não é só a salvação dos pecados de ir para o céu. Deus, ele salva eu e você das situações perigosas. Deus nos salva das situações de aperto. Deus nos salva de situações difíceis. Levante as suas mãos. Eu profetizo sobre você, sobre a tua casa, ainda esses dias, ainda esta semana, a salvação do Senhor vai envolver você, vai tirar você dessa situação. Livramento, ajuda e socorro da parte de Deus, sobrenatural. Creia, tem anjos de Deus trabalhando em teu favor. A palavra de Deus está operando. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Vamos voltar lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 23. Onde a gente vê ali Josebe, Batsebete, Eleazar e Sama ou Samar. No versículo 8 a gente viu que ele brandiu a sua lança. No versículo 9 e 10, Eleazar ele taca os filisteus com a sua espada. No versículo 11 e 12, Sama defendeu o terreno. Ouça isso, aqueles homens eram habilidosos, tanto para atacar quanto para defender.
O Espírito Santo vai te ensinar a atacar o inimigo. Nós não estamos aqui na defensiva. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa espada. Isso aqui é a nossa espada, e a fé é o nosso escudo. Nós temos uma arma de ataque e temos arma de defesa. Atacamos com a palavra, nos defendemos com a palavra, atacamos com o nome de Jesus, nos defendemos com o sangue de Jesus. Nós temos armas de ataque e temos armas de defesa. Agora, você já deve ter assistido também filmes de Velho Oeste, onde a diferença entre morrer e viver estava na habilidade, na rapidez do cowboy tirar a arma. Já viu? Sua vitória depende da sua agilidade, da sua habilidade de usar as armas que Deus te deu. Meu irmão, quando você estiver diante de uma situação, uma circunstância que está te ameaçando, seja rápido. Saque a sua arma. Use ela. Pastor, como é que eu faço isso? Colocando a palavra na tua boca, falando a palavra. Foi assim que Jesus venceu Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. A palavra na tua boca é uma espada para ferir o inimigo. Ouça isso. A palavra na tua boca é uma espada para ferir o inimigo. Diga bem forte: a palavra de Deus na minha boca é uma espada para ferir o inimigo. De novo, a palavra de Deus na minha boca é uma espada para ferir o inimigo. Então, como valente de Deus, você precisa saber atacar. Muitas pessoas só oram, só começam a orar quando elas estão sendo atacadas. Sabe como é que é o ataque na prática? É quando você não espera um problema chegar. Você não espera uma situação se levantar para você estar orando, para você estar lendo a Bíblia, para você estar jejuando, para você estar louvando ao Senhor. Quando você está fazendo isso continuamente, às vezes, meu irmão, não tem problema nenhum na sua vida, graças a Deus por isso. Mas você se mantém, está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo em paz. Mas você está ali, você está lendo a Bíblia, você está meditando na palavra, você está orando, você está jejuando, você está louvando ao Senhor, você está congregando, você está ganhando almas para Jesus. Sabe o que você está fazendo? Você está atacando. Você está atacando. Isso é nosso ataque. Está tudo bem, está tudo em paz. Está tudo tranquilo. E você está lá na sua casa com as mãos levantadas, louvando ao Senhor. Agradecendo ao Senhor. O que você está fazendo? Você está atacando. Agora, quando chega um ataque na sua vida, o que você faz? Você se defende. Porque você já está treinado ou treinada em usar as armas espirituais. E aí você se levanta como aqueles valentes de Davi. E hoje nós não somos os valentes de Davi, mas somos os valentes de Deus. Então aqueles homens, eles eram habilidosos, tanto no atacar, quanto para se defender. Mas deixa eu destacar aqui também, algo poderoso que nós temos nesses versículos. Todos esses três homens, eles souberam assumir, ou eles souberam se posicionar firmemente contra o inimigo.
Olha só o versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a batalha. Agora veja, quando os filhos de Israel já haviam se retirado, ele ficou sozinho. A sua força vai ser revelada quando você tiver que lutar batalhas sozinho. Grandes batalhas. Todo mundo do seu lado sabe o que vai fazer? Meter o pé. Irmãos, existe níveis de batalhas, de combate da fé. Por mais que você até possa ter pessoas ao seu lado, te motivando, te encorajando, mas há um nível nisso que é só você. Por isso que você, ouça isso com muita atenção, o que eu estou dizendo agora. Por isso que você deve aprender a não depender da fé de ninguém. Não depender da oração de ninguém. Ainda que é bíblico, por exemplo, a oração da concordância, a gente sabe disso. Nós vamos nos unir, vamos concordar a respeito de algum assunto e Deus vai fazer. Também é bíblico, eu posso unir, a gente vai unir a fé para alcançar uma vitória. Isso também está na Bíblia. E pode ser que existem momentos que é isso que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que nos unir. Mas vai ter vitória, meu irmão. Vai ter batalha, assim como foi aqui, que todo mundo vai correr. Mas você vai ter que se levantar e resistir. Olha só. Quando os filhos de Israel, versículo 9, final diz, quando os filhos de Israel já haviam se retirado. Olha só o versículo 10, eu gosto dessa, olha só que coisa linda. Eu quero mais forte você consegue. Meu irmão, nesta noite, Deus, Ele está liberando uma graça, uma unção. Você que se sente sozinho, em nome de Jesus, hoje existe uma graça, existe um poder, existe uma força, existe algo do Espírito Santo aqui, sendo liberado sobre a tua vida, para você se levantar. Meu irmão, em nome de Jesus, levante-se, anime-se, se encoraje. Deus é com você, a vitória é certa, há uma aliança, há promessa. Não desanime, não retroceda, não corra só porque todo mundo correu. Se levante, fique firme, a vitória é sua. Agora veja, o que ele fez? Ele é a primeira coisa que você tem que fazer, como um valente de Deus. Se levante. Já chorou? Pronto. Já deu aquela desesperada? Pronto. Já passou a semana toda desanimado? Acabou, pronto, vira a página. Hoje é a sua noite de se levantar aqui hoje. Se levante, meu irmão. Olhe para 3 pessoas e fala, se levante. Se levante hoje, domingo à noite, porque essa semana que vai começar é a sua semana. Agora, ele não se levantou para ficar parado. Ele se levantou e fez o quê? Ele fez o quê? Agora veja, como ser humano que ele era, e eu e você também somos, ele chegou a um ponto de cansar. Meu Deus do céu. E qual que é a tentação quando a gente cansa? Olha só, a Bíblia diz ali que ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão. Ele estava cansado. Mas no meio do cansaço, a mão dele ficou grudada na espada.
Vamos, gente, vamos. Recebe alguma coisa aqui nessa noite. Pega aqui a revelação aqui nessa noite. Aí vem você me dizer, pastor, estou cansado de orar, pastor. Ai, pastor, estou tão cansado de ficar jejuando. Estou cansado de ficar crendo. Ai, pastor. Ele se levantou. Atacou os filisteus. Até cansar. Quando ele estava cansado, ouça isso, ele não parou de atacar. Quando você estiver cansado, achando que nada está funcionando, que nada está mudando, não pare de atacar. Mantenha a espada grudada na sua mão. Cansaço não é desculpa para parar. Amém, amém? Amanhã se você acordar cansado, você não vai trabalhar não? Vai. Terça-feira, você vai pegar as contas do mês. Eu estou tão cansado, esse mês não vou pagar não. Não é assim, gente. Vocês sabem que na vida não é assim. Pastor, estou cansado dessa situação, mas a minha mão está grudada na espada. Meu irmão, nessa noite é uma noite profética para a tua mão ficar grudada na espada. A tua mão não vai desgrudar da espada. A tua mão, a tua boca vai manter a espada aí. Agora veja, olha só, olha que coisa poderosa. Ele se levanta, ele ataca, ele não para cansar, porque está cansado. Agora veja, só depois de uma atitude dele. Diga bem forte aí, só depois. Mas pode diga, só depois da atitude dele. Não antes. Só depois. Agora veja, depois da atitude dele de se levantar, de atacar e ficar até o fim, mesmo cansado, a Bíblia diz assim, naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Ouça isso. Primeiro é a sua atitude de fé. Primeiro é o quê? Não, mais forte. Primeiro é o quê? Primeiro é o quê? E depois? É o livramento do Senhor. Depois que você assume sua fé. Depois que você manifesta a sua fé. Depois que você se levanta. Depois que você ataca. Depois que você fica firme até cansar. Mas tua mão não desgruda da espada. Aí você pode pensar, será que Deus não podia ter quebrado o galho? E ter agido antes dele cansar? A Bíblia diz que naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Meu irmão, eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre esta casa, sobre esta igreja. Não desista, se levante, ataque, se anime, deixe essa espada grudada na tua mão, porque o dia do grande livramento está chegando na sua vida. Diga bem forte assim, eu creio que o grande dia de livramento do Senhor na minha vida, o grande dia de orações respondidas, o grande dia de ver aquilo que eu já estou crendo, vai acontecer. Agora veja, Eleazar, todo mundo fugiu, ele ficou, levantou, atacou, até depois de cansado, o Senhor deu o livramento, e agora? E o povo, agora é fácil. Deixa eu dizer algo para você, sempre tem gente para voltar
quando tudo já está resolvido. Quando tudo está bem resolvido, a multidão volta. Agora veja, o povo voltou para onde Eleazar estava. Agora veja isso. Olha só. Somente para fazer o quê? Pegar os despojos. Deus vai usar a sua vitória para abençoar pessoas. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Deus vai usar sua vitória para abençoar pessoas. Diga isso, Deus vai usar a minha vitória, a minha fé, o meu posicionamento para abençoar pessoas que não ficaram do meu lado quando eu estava lutando cansado. Agora tem que ser crente para falar amém. Não, pastor, quem me viu passando pela prova e não me ajudou, agora vai se arrepender. Não, o crente não canta e não pensa assim não. Agora vamos ver. Samar também, versículo 11. Depois dele vinha Samar, filho de Arita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, e o povo fugiu dos filisteus. Meu irmão, os valentes de Deus são aqueles que ficam quando todo mundo está fugindo. Samar pôs-se no... Olha só. Sama, né? Ou Samar, algumas versões trazem Samar. Samar pôs-se no meio daquele terreno. No meio. E o defendeu. Você precisa saber se posicionar firmemente para defender aquilo que Deus te deu. Deus te deu família, você tem que saber se posicionar e defender. Suas finanças, sua saúde, a unção, as coisas que Deus te deu. Veja que ele se posicionou com firmeza diante do inimigo. Por quê? Consciência de aliança. Deus está comigo. Eles podem estar em grande quantidade, mas aquele que está em mim é maior do que todos eles juntos. Quem está entendendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então ele se posicione, irmãos. Hoje eu pergunto aqui para você: qual é o terreno da sua vida que o inimigo está atacando, que você precisa se posicionar no meio? Qual é o terreno que o inimigo está ameaçando tomar, e que é para você se posicionar no meio hoje aqui? Aí veja assim, ele se pôs no meio daquele terreno e fez o quê? Forte, igreja! Vamos, vai forte, vai! Pronto. Defendeu. Amado irmão, irmã, o que está sendo atacado na sua vida, que você precisa, no nome de Jesus, com fé, com autoridade, com ousadia, se levantar e defender? Aí talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu não sei como defender. É porque você não se atentou para o treinamento do Espírito. Por isso que nós devemos diariamente, grandes campeões no esporte, as pessoas que se destacam na vida profissional, elas fazem todo dia as mesmas coisas. Na vida espiritual, a mesma coisa. Os grandes homens e mulheres de fé que estão andando nessa terra, todo dia eles fazem as mesmas coisas. Todos os dias eles oram. Todos os dias eles estão meditando na palavra. Eles estão sempre jejuando. Sempre em comunhão com o Espírito Santo.
Veja que ele defendeu e matou os filisteus. Agora, olha a parte final. Depois que ele se pôs no meio do terreno, assumiu posição. Depois que ele defendeu, depois que ele matou os filisteus, perceba que o sobrenatural só acontece depois que você manifesta a sua fé, não antes. Diga bem forte assim: o sobrenatural só acontece depois que eu manifesto a minha fé. Então primeiro você manifesta a sua fé. Primeiro tem que entrar a sua fé, seu posicionamento, sua atitude, sua firmeza. Quando você assume isso com ousadia, irmão, seja ousado. Deixa eu dizer algo para você. Eu não sei, amado, como vai ser sua semana. Eu não sei o que te espera. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo que vem. Se Deus permitir, todos nós vamos estar aqui. Mas deixa eu dizer algo para você. Seja o que for, enfrente com ousadia e com coragem. Meu irmão, se você tiver que enfrentar a morte, enfrenta com coragem. Enfrente a morte com coragem. Porque se o viver é Cristo e se o morrer para a gente é lucro. Aqui na terra eu estou com Cristo, se eu morrer eu vou para Cristo. Sabe, não vamos dar, na hora da morte eu vou dar o gostinho para o diabo de me ver apavorado. Não! Não é isso que a gente canta naquele hino? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. A gente canta. Mas na hora que a porca torce o rabo, tem alguém aqui ainda? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a face. Agora a gente canta, mas na hora que a gente tem que enfrentar, meu irmão, em nome de Jesus, enfrente com coragem. Se você viveu para Cristo, meu irmão, vai até o final da sua vida sem retroceder. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, irmãos da fé, que a gente só vai conhecer na glória, estão morrendo por se negar a negar o nome de Jesus. E para de achar que isso está longe da gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí. Quero ver, meu amado, que na hora de manifestar a sua fé, que você tiver que ameaçado a ser preso por causa da sua fé, vai ficar diferente, amado. Sabe o quê? Porque existe hoje muita multidão nas igrejas. Existem poucos discípulos. Jesus não nos mandou ide por todo mundo e fazer membros da igreja. Não, Jesus, ide por todo mundo e fazer discípulos. Esses homens enfrentavam, logicamente que havia a possibilidade deles morrerem, mas eles enfrentavam a morte com coragem, com ousadia. Eles acreditavam que mediante o posicionamento de fé, Deus agiria com grande... Meu irmão, eu creio que quando a gente se posiciona, crendo em Deus, Deus ele vai se manifestar com grande poder. E se você nessa noite puder ir no seu coração, com a sua atitude também, porque culto não é só coração, não tem que ter uma atitude, pelo menos levantar as mãos, glorificar. Mas se você tem uma atitude, Senhor, eu estou me posicionando aqui nessa noite. Meu irmão, ainda essa semana você vai ver Deus agir com grande poder. Agora para fechar, você pode até ficar em pé, para você saber que eu estou acabando. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Tem alguém crendo aqui? Tem um povo de fé. Cadê aqui? Eu quero ouvir um glória a Deus dos valentes de Deus aqui hoje.
Sabe, talvez você pode pensar, ser valente de Deus aqui é fácil. Eu concordo. Mas se a gente não tiver um ambiente como esse, sabe quando você precisa dar uma respirada? Sabe quando você precisa de um alívio? Sabe ou não sabe, gente? Quando você está orando assim, Senhor, será que dá para dar uma folguinha? O culto da igreja é esse momento. O culto da igreja é quando a unção do Espírito Santo se manifesta. Sabe para quê, irmão? Para trazer um refrigério na sua alma, meu irmão. Antes de tanta pressão, de tanto problema, de tanta angústia, de tanta coisa que está se levantando. Foi paulada a semana inteira, notícia a semana inteira, pressão a semana inteira. Você vem domingo no culto. O Espírito Santo usa a oração, usa os louvores, usa a palavra. E o refrigério vem, um óleo, uma unção fresca vem do alto, um ânimo, um vigor, uma força. Meu irmão, recebe aí sobre a tua vida. Está caindo aqui nessa noite. Então é mais fácil sim ser valente de Deus aqui dentro. E graças a Deus por isso. Imagina o que seria da minha vida, da sua vida, se a gente não tivesse isso daqui. As pessoas falam, esse negócio de igreja, de Deus é para as pessoas fracas. É verdade. É verdade. A fé é para os fracos mesmo. Porque é na minha fraqueza que Ele se faz forte. Quem sou eu, meu irmão? Quem é você? Tira Deus da minha vida, tira Deus da sua vida. O que vai sobrar? Tira Deus. Como é que a gente vai vencer? Agora, com Deus. Com Deus, meu irmão, eu atravesso no meio do exército, eu salto muralhas. Com meu Deus eu faço o impossível. Com o meu Deus, meu irmão, a gente vai para cima, a gente vence, a gente vem aqui, se fortalece, porque a Bíblia diz, como bom consolo é que os irmãos vivam em união, é como um óleo que vai descer. Meu irmão, tem um óleo do Espírito Santo descendo aqui hoje, para te dar força, para me dar força, eu também quero, preciso. Aliviar, a Bíblia diz no Salmo 23, que Ele refrigera a nossa. Meu irmão, levanta as suas mãos. Eu declaro um refrigério nas suas emoções. Eu declaro um refrigério na sua alma. Você que estava pensando em desistir, porque está cansado. É cansado, mas é com a espada grudada na mão. Receba força, receba ânimo, receba alegria. Que essa tristeza vá embora agora em nome de Jesus. Que uma alegria, que uma paz nova, um ânimo novo recai agora no teu coração, na tua mente. Pare com esses pensamentos, derrota. O Senhor é contigo, Ele te fortalece. Haverá um grande livramento. O poder de Deus, meu irmão, portas vão se... Eu estou declarando aqui, portas se abrindo, soluções chegando. Só faz isso. Se posicione hoje aqui no meio do terreno para defender. E Deus vai fazer o grande livramento. Eu declaro essa semana, eu nomeio essa semana como a semana do grande livramento. Mas deixa eu ler com vocês esse texto aqui, Hebreus 13, 5, versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Vamos ver o que Deus diz. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Versículo 6. Assim afirmemos confiantemente. Agora tem que ser junto, porque a gente tem que afirmar com confiança. Eu quero ouvir mais forte, mais avivado que você puder. 1, 2, 3 e já. O Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Por isso, aqueles três eram os três valentes de Davi.
Eles sabiam, Deus está comigo. Se Deus está comigo, quem que é esses 800, esses 1000, quem é? Tem aquele filme, né? Os 300. Irmão, a Bíblia tem um que enfrentou 800. E aí? Podemos acrescentar, né? Veio antes dos valentes da vida, mas o próprio Sansão. Um homem que o Espírito Santo vinha sobre ele, dava uma força para ele tão extraordinária. Agora você sabe, hoje nós temos o Espírito Santo dentro. Sansão não tinha dentro. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e saía. Hoje, o Espírito Santo foi derramado dentro. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz assim que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você pode levantar as suas mãos aqui para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para reconhecer essas verdades.